Agora que a gente já deu a forma base da cabeça, certo? A gente vai fazer alguns ajustes antes da gente começar a puxar o pescoço. Então, olhando de cima, certo? A parte da frente da nossa cabeça ela está mais larga do que a parte de trás, tá? E anatomicamente falando, né, a nossa cabeça ela é mais larga atrás do que na frente. Então é preciso que a gente ajuste isso para que quando a gente for acrescentar as orelhas do personagem, as orelhas elas não fiquem escondidas, né, olhando de frente, pois as orelhas elas serão acrescentadas da metade da cabeça para trás e se a metade for menor, elas vão acabar ficando um pouco escondidas. Então, ainda pegando seleção de Vertex, certo? Com a ferramenta Move e o Soft Selection habilitado, assim como a simetria, eu vou começar a puxar um pouquinho mais aqui, ó, a parte de trás, tá? Para alargar e vou pegar um pouquinho da parte da frente aqui, certo? Do meio para frente e vou estreitar um pouquinho, tá? Eu vou conferir aqui na viewport front para ver se eu não vou sair das medidas, certo? O que eu estou fazendo aqui é redistribuir o volume, né? Eu estou falando para o meu objeto aqui que a parte mais larga da cabeça vai ser dada aqui pela parte de trás e não pela parte da frente, ok? Beleza. Feito isso, a gente vai começar a fazer os ajustes para puxar o pescoço, ok? A gente vai ignorar a orelha por agora, vou deixar a orelha para depois. E a gente vai começar a preparar o modelo para fazer o pescoço. Então, para fazer o pescoço, eu vou pegar esse conjunto de polígonos aqui, ó, próximo à região do pescoço, certo? Que no caso, se eu selecionar aqui, ó, por uma caixa de seleção, seria aproximadamente esses dois, ok? Vou tirar o Soft Selection, tá? Não preciso de Soft Selection para isso. E nessa região, ok? Eu preciso preparar uma área arredondada, né, para fazer o pescoço. Então aqui no momento eu tenho, se eu fizer um extrude daqui simplesmente, vim aqui em extrude e puxar, né, mudar aqui para o pivô global e puxar, eu vou ter um pescoço quadrado. Eu não quero isso, ok? Então antes da gente fazer o extrude e puxar, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, vou fazer um extrude, porém eu não vou puxar esse extrude, ok? Eu vou clicar aqui no cubinho, certo? Num desses cubinhos que representam a escala. Fazendo isso, ele vai aparecer esse cubinho central e por esse cubinho central eu vou diminuir um pouco essa região, ok? Vou puxar um pouquinho para cá, beleza? Essa nova região eu vou pegar esses vértices da ponta, ok? Para isso, para fazer essa operação agora que a gente vai fazer, eu vou ter que desligar a simetria, ok? Porque se eu tentar fazer a escala dos quatro aqui, eu não consigo. A simetria ela vai considerar só um dos lados. Então, vou na ferramenta Moving e vou desligar a ferramenta Simetria, ok? E agora, com os quatro vértices selecionados, eu vou colocar na ferramenta Escala e a partir do centro eu vou redimensionar isso aqui, tá? Só os do canto. Então eu vou ter uma área aqui, ó, um pouco mais arredondada, certo? Não precisa ficar redondo perfeito, até porque a gente tem pouco polígono para fazer isso, porém uma área que vai lembrar melhor aqui um círculo, né? Ok, feito isso, vou ligar novamente aqui a ferramenta de simetria, Word, vou selecionar as faces daqui de baixo e olhando em uma das viewports, certo? Vou pegar essas faces e olhando uma das viewports, eu vou fazer um extrude, ok? Só que o extrude,
como as minhas faces estão viradas na diagonal aqui, certo? O extrude vai sair na diagonal. Eu não quero isso. Então, lembrando, né, para eu mudar o cursor do extrude, eu vou clicar aqui no sinalzinho de Power, certo? Aqui em cima da ferramenta extrude, e o pivô vai mudar. E aí eu vou puxar o extrude para baixo para começar a fazer o pescoço, certo? Além de eu puxar para baixo, eu já vou ajustar ele lateralmente aqui, ó. Então, eu não vou deixar essa inclinação, porque o meu próximo extrude, se eu trabalhar dessa maneira, ele vai sair inclinado novamente. Então, para alinhar isso aqui, eu vou pegar a ferramenta escala, aqui do lado, ok? E vou achatar no eixo Y isso aqui, ok? Então eu não vou achatar tudo de uma vez, eu vou achatando aos pouquinhos para não ser uma mudança muito brusca. Então eu vou achatar um pouquinho, beleza? E aí eu vou fazer um novo extrude para o pescoço, ok? Como eu já fiz um extrude, basta eu apertar a letra G para repetir a ação, ok? Então eu vou mudar novamente o pivô para o global e vou puxar para fazer o extrude novamente. E mais uma vez eu vou posicionar. Olhando aqui na janela de frente, ó, eu posso ver que o pescoço ele já começa a alagar. Então eu vou pegar a ferramenta escala, ok? E vou começar a alagar essas faces. Tá? Conforme eu vou modelando, eu posso fazer alguns ajustes aqui, tá? Por exemplo, selecionar os edges, eu estou achando que está meio fora de lugar, eu vou posicionar um pouquinho melhor aqui, ó, tá? Assim como nada me impede de editar individualmente cada um dos vértices aqui para que o meu modelo ele se encaixe melhor na forma, né, do Model Sheet. Então, voltando ao modo de edição de face, eu vou achatar mais uma vez aqui, ó, certo? Com isso, está um pouquinho melhor os polígonos. Vou alargar um pouquinho mais aqui de acordo com a imagem de frente, tá? Como eu quero alargar só em um eixo aqui, eu vou usar apenas esse cursor aqui, tá? Não o azulzinho, que é o do meio, que ele vai fazer em todos os eixos. Então, vamos lá, ó. Se eu ajustar por esse, ele vai ajustar em todos. Eu quero só em um eixo, só no X. Então, aqui. Certo? Tá. Percebam o seguinte, como eu estou trabalhando com a simetria ligada e a escala, né, para ajustar os tamanhos aqui, o meu objeto está ficando com umas pontas aqui que não estão ficando legais. Tá? Por que isso? Quando eu trabalho com a simetria, certo? E com a escala, o que o Maya está fazendo é tentando trabalhar individualmente a escala de cada uma das faces aqui, né? Então, por exemplo, se eu selecionar essas faces que estão distantes, elas vão trabalhar em volta delas mesmas. Se eu tirar a simetria, e aqui tirar a simetria, com as mesmas faces selecionadas, olha só como ele vai trabalhar de forma diferente, certo? Ele vai agir como um todo. Então é o que a gente precisa no momento. Então, por agora, eu vou desligar a simetria para a gente fazer a parte do torso, tá? Quando a gente for fazer as mangas, a gente vai ligar novamente, mas para o torso vamos trabalhar sem a simetria. Então, só para ajustar aqui, ó, eu vou selecionar o vértex desse lado do pescoço, que está esticado demais, e o desse, e mexer aqui no tamanho só da escala em X, ok? O pescoço dele, inclusive, está bem largo aqui, eu vou, ficando meio estranho, vou ajustar um pouquinho, tá? E aqui, vou selecionar os vértices de baixo, apenas, né, com uma caixa de seleção, e pronto. Certo? Agora está melhor a nossa forma ali. Vamos lá. Então, com as 4 faces de baixo ainda selecionadas,
Vou ajustar um pouquinho aqui. A gente vai continuar fazendo extrude, tá? Porém, olha só, meu próximo extrude, eu vou puxar ele um pouquinho para baixo, porém, eu vou alargar ele aqui, ó. Vou pegar a ferramenta de escala normal, tá? Não a do extrude, e vou ampliar aqui, ó, para que isso fique mais ou menos ali na altura dos ombros, certo? Na altura e largura, tá? Não precisa chegar até aqui. Beleza? Vou fazer um novo extrude, certo? Puxar para baixo, pegar a ferramenta de escala e vou até aqui, ó, mais ou menos a metade da manga, certo? Sem fazer a manga, né? Só se preocupando com o torso em si, por enquanto. Então, olhando de lado, eu vejo que ficou totalmente diferente aqui do modelo. Então, o que eu vou fazer é pegar a seleção de Edge e ajustar somente em um eixo aqui, ó. Aqui, certo? Vou pegar as faces de baixo e ajustar aqui também. Beleza. Agora eu vou fazer um novo extrude e assim por diante. O próximo extrude eu vou deixar aqui, ó, na altura do sovaco do personagem, mais ou menos, tá? E ao mesmo tempo que eu vou ajustando aqui, certo? Eu vou usar a escala sempre para aumentar ou diminuir. Eu também vou ajustando aqui, ó. Então uso a escala e a move. São basicamente as ferramentas que a gente vai usar por agora. Faço extrude, puxo, pego a ferramenta de escala e ajusto, certo? Então, por agora, é só o que a gente vai precisar para começar a dar a forma para o nosso personagem. Então, eu vou continuar fazendo aqui os mesmos passos. Extrude, puxa, ajusta a largura, certo? Tanto de frente quanto de lado. Depois faz um novo extrude. Ok? Então, ó, extrude, escala, tanto em uma quanto em outra. Se precisar, né, usa a move para mover um pouquinho para o lado ou para o outro. E, novamente, extrude, um último extrude aqui. Vou puxar, deixar um pouquinho mais largo aqui, né, que é o desenho da camisa. E para fazer essa partezinha arredondada, eu vou selecionar os vértices, puxar aqui, ó, esses, né, lembrando que não está em simetria, então eu tenho que puxar eles, selecionar ambos os lados. E pronto. Então, olhando na perspectiva, a gente vai ter isso aqui, mais ou menos, por agora. Tá? Vou levantar esse ponto aqui. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer os braços, certo? Começar a fazer a manga, dando continuidade ao nosso modelo. Então, por agora, né, se você clicar fora, você vai ver que ele vai ficar meio quadradão, mas isso não é problema, futuramente a gente vai ajustar. Então, próxima aula, braços, até mais.